Sejam muito bem-vindos ao podcast Noivos Despreocupados, e aqui a gente tem por objetivo tirar todas as dúvidas dos noivos. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari e estou aqui para ajudar vocês a tirarem as suas dúvidas. Eu sou a Aline Calegari. E o tema de hoje é salgadinhos. E a primeira pergunta, quais são os tipos de salgadinhos que normalmente se servem em casamentos? Existe uma variedade grande de salgadinhos, né? O próprio mercado tem muitas opções, muitas possibilidades. É lógico que você precisa escolher aqueles que mais se adaptam aí ao paladar dos seus convidados. Até uma questão difícil de você saber, porque você tem aí um grupo de no mínimo 100, 200 pessoas, mas existem algumas coisas tradicionais e até peculiares do nosso país, né? E que é a coxinha, que é um salgadinho que não pode faltar, né? Embora algumas noivas falam, mas coxinha não é chique. Eu acho que é chique, porque hoje se faz coxinha de vários recheios, vários tipos de massa. Então você faz coxinha até com massa de mandioca com carne seca, por exemplo. Faz uma coxinha, né? Tem casas especializadas só em coxinha, que você sai da tua casa para ir num lugar só comer coxinha. Então eu acho que coxinha, assim, é o salgadinho número 1 que não pode faltar no menu. É lógico que a coxinha tem que ser uma coxinha feita artesanalmente, né? Uma coxinha bem gostosa, cremosa, uma massa bem que derrete na boca. Ela tem que estar frita na hora, bem crocante, bem sequinha. Então, essa é a diferença de você fazer o salgadinho na festa ou não fazer, né? E para isso você precisa degustar o buffet onde você vai e ver se o salgadinho tem essa qualidade, né? Essa crocância, essa coisa fresquinha. Eu acho que o salgadinho de máquina, por exemplo, para um casamento, não é a melhor opção, né? Porque quando você vai numa festa de casamento, você quer ver algo assim especial, feito à mão, né? Para servir os teus convidados, porque eles vão sentir essa diferença, né? Um salgadinho de máquina, industrializado, que tem a bolinha de queijo, a coxinha, tudo com o risole, tudo com a mesma massa, que só vai mudar o formato e o recheio, ele não tem o mesmo sabor. Embora seja o prático, o rápido, o econômico, mas eu acho que o casamento, a festa, ela tem que ter aquele cuidado de casa, né? Aquela comidinha de vó, aquela comidinha de mãe, que vai ser a diferença. Então, a coxinha é uma das que não pode faltar no casamento, porque todo mundo vai procurar e vai ter sempre aquela criança que, por mais que você monte ali uma variedade de salgadinhos para ir à mesa, sempre vem um garçom perguntando, mas não tem mais coxinha? A criança só come coxinha, então ainda é o salgadinho que na festa é o que mais sai. Então é o que você tem que fazer mais quantidade, é a coxinha. Depois da coxinha tem a bolinha de queijo, né? Que você pode fazer ela tradicionalmente e pode também fazer ela empanada com aquele macarrãozinho cabelo de anjo, que ela fica bem crocantinha, que também é uma delícia. Mas também é um salgadinho que sai bastante, que as pessoas que não comem carne vão acabar comendo, né? Porque tem recheio de queijo, então também é um salgadinho que é bem pedido em festa e que nunca volta, assim, você serve a porção e nunca volta, né? Sempre todo mundo consumiu. É um salgadinho também bem tradicional e que é bem visto, assim, né? Bem consumido na festa. Aí tem um croquetinho de bacalhau, bem feito, bem gostoso, né? Um bacalhau de boa qualidade também é um salgadinho bom, né? Que as pessoas apreciam bastante, então é um salgadinho legal. Você pode fazer os croquetinhos, embora, croquete não. Croquete é um salgadinho legal, um croquetinho de carne, um bolinho de carne para quem toma uma cerveja, né? Para degustar, um aperitivo, eu acho super legal também. Nessa parte de salgadinhos fritos, né? Um bom risoles de presunto e queijo, também acho que é um salgadinho legal. Enfim, aí por aí vão muitas opções, né, de salgadinhos. Essa parte frita. Tem questão de fritura, muitas pessoas hoje não são, né, aptas a comer muita fritura, então acho que também você tem que ter um pouco de salgadinho assado, né? Que seria aí uma esfirrinha de carne, uma esfirrinha de ricota com escarola, né, para quem é vegetariano, né, que não come carne já tem uma outra opção. Uma trouxinha de queijo fresco com alecrim, que é um salgadinho gostoso também, e assadinho, uma massa gostosa. Eu acho que essa questão das massas, massas de pães recheadinhas, são bem legais para você ter. Os folhados, né, os 1000 folhas salgados são ótimos, você pode ter ele em tipo croissant, né, de tomate seco,
de um outro recheio que você gosta, um presunto de queijo, um queijo, uma azeitoninha enrolada que chama bala chilena. Eu acho que o salgadinho é super bonitinho e ele é salgadinho, você pega a azeitona e enrola tipo uma balinha, eu acho super legal, né? Compõe bem aí esse grupo de assados, fritos, né? E massas folhadas e outros. E tem depois também a parte fria, né? De canapés, que também você pode usar isso também mais como entrada e tudo mais. Mas eu acho que assim, o universo do salgadinho é muito grande, né? É muito grande, tem muitas possibilidades de fazer com recheios frios, enfim, a possibilidade é bem grande. E quais os salgadinhos que eram quando você começou a fazer festa? Como é que eram esses salgadinhos? Olha, desde sempre rola essas opções aí. Coxinha sempre foi assim um salgadinho que sempre teve em todas as festas, a bolinha de queijo, o croquetinho, o quibe, né? Sempre quibe, foi, não teve tantas mudanças. Não tem muita mudança. Até hoje são bem aceitos os salgadinhos. Tem o quibe, que eu lembro que a gente fazia bastante, croquetinho de carne, aí faz croquetinho de milho, essa parte de croquetinho, risoles, mas sempre foi muito tradicional. Coxinha, bolinha de queijo, risole e quibe. É o tradicional, que é o que tem até hoje. Hoje tem uma variedade maior de salgadinhos, mas mais a parte de canapés que desenvolveu mais, né? Para essa gastronomia mais de chefe, essa coisa mais feita à mão, mais delicadinha, mas é mais a parte de canapés e coisas frias. Os salgadinhos tradicionais fritos mesmo é essa linha desses salgadinhos mais tradicionais, que usa bastante ainda. Embora algumas empresas aí de casamentos não fazem esse tipo de salgadinho, mas eu acho que ele faz falta, né? Ele faz falta na festa. O pessoal... Você pode servir numa festa de 300, de 400 ou 1.000 pessoas que você faça no final de semana, você pode produzir e servir, que é consumido. Então, assim, não é uma coisa que caiu de moda ou serve e as pessoas não comem, porque não é moda. Não. Existem o modismo dos novos buffets, né, dessa linha mais moderna, mas o tradicional é consumido aí tranquilamente e as pessoas adoram. E teve mudanças de massa e recheio nesse período? Olha, sim, tem. Hoje você pode fazer. A gente, quando comecei a fazer os primeiros salgadinhos, a gente cozinhava o frango inteiro, na verdade, né? Cozinhava para usar aquela própria gordura para fazer o caldo, né? Então vinha dessa questão aí e fazia a massa, era só farinha, às vezes usava um pouco de batata. Então a gente sempre foi essa linha tradicional, que ainda usa até hoje. Mas hoje as pessoas fazem com massa de inhame, faz com massa de mandioca, faz com biomassa, né, de banana. Então hoje você tem outras alternativas. Mas não mudou muito não, assim, são produtos de qualidade, você usa um leite, você usa uma boa manteiga, você usa uma boa farinha, uma farinha orgânica, uma farinha integral. Então você desenvolveu mais essa questão da gastronomia mais saudável, vamos dizer assim. Mas é só isso que mudou, mas a forma de fazer e o jeito de fazer é o mesmo. E quantos salgadinhos são ideais por pessoa na festa? Olha, depende de em quantos momentos você vai servir o salgadinho, né? Se você for servir só naquele momento antes do jantar, depois da cerimônia, e também isso vai depender muito o menu que você vai fazer depois, se é um jantar, ou se é só uma mesa de frios, se é um jantar, um almoço só com finger. Então, você pode aí no máximo, se você for ter um jantar depois, aí numa média de 6 a 10 salgadinhos no máximo, né? Então, isso vai depender muito do que vem depois, né? O salgadinho, ele prepara para o jantar, é o coverzinho de mesa, aquela coisa que você vai ficar ali conversando enquanto os noivos tiram fotos, né? Então, você vai comendo um salgadinho, tomando alguma coisa, mas tem que deixar um espacinho para um belo jantar, ou para um belo almoço, ou para uma entrada de uma massa. Então isso vai variar muito nos cardápios, tem uma variação. Não pode ser muito, se tem um jantar, também não pode ser pouco, se você não tem um complemento melhor depois. E quantos tipos de salgadinhos são ideais aí para uma festa, né? Quantos tipos de salgadinhos ali a gente pode colocar?
Olha, eu acho que você pode variar aí no mínimo, de 5 tipos de salgadinhos, 6 a 10 tipos de salgadinhos, né? E você pode intercalar entre salgadinhos fritos, assados e alguns canapés, alguma parte fria. Por exemplo, se você vai fazer uma cerimônia no local, é elegante você receber as pessoas com um coquetel de boas-vindas, né? Onde você tem uma água aromatizada, uma água simples, um suco, um refrigerante, um patê com uma torradinha, uma brusquetinha assada, um folhado, 1000 folhas recheadinho, né? Um mini vol au vent de um patê de azeitonas pretas, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo gosta, de queijos, de ervas finas. Então, é legal você ter uma entrada com uma variedade de patês e assim, alguma coisa de assados, mas não nada frito nesse primeiro momento. Antes da cerimônia, se você vai fazer no espaço aberto, no campo, que você tenha essa possibilidade, e às vezes as pessoas vêm, foram pro cabeleireiro, ficaram lá um tempão se arrumando, até chegar no local, sempre ser mais demorado, né? Então eu acho que assim, é essencial você servir, e aí servir uma parte fria, um canapé, mas aí nesse momento ainda não fritura, porque a pessoa pode engordurar a mão, pode passar na roupa, né? A criança pode se sujar, de repente a criança vai ser daminha. Então, eu acho que tem que ter algum cuidado no que você vai servir. Mas é elegante você servir uma parte de canapé, uma parte fria. Então, esse é o primeiro momento. Então, aí nesse primeiro momento, você tem que servir numa média de 3 a 4 possibilidades aí de patês por pessoa, porque é um de jejum, uma coisa rápida, em um momento aí de uma meia hora, 40 minutos, até que todo mundo se organize e que a noiva case. Isso se a noiva não atrasar, né? Que é uma questão que a noiva atrasou, perde tempo de festa. Eu sempre falo isso aqui. Então não é legal que a noiva atrase. Mas não botar culpa na noiva não, porque muitas vezes não é a noiva que atrasa. Não é. Normalmente não é a noiva que atrasa. Atrasa, às vezes os profissionais estão arrumando, muita gente se arrumando junto, aquela madrinha que atrasou, aquele vestido que não entra. Então, assim, tem um monte de possibilidades. Vai vestir o vestido aí descosturou, tem que costurar. Então, assim... O pai esquece a calça. Então tem alguns atrasos que, lógico, que não depende normalmente nunca depende da noiva, né? A noiva é sempre aquela que quer entrar no horário. Às vezes. Mas normalmente essa média aí de um canapé de 3 a 4 por pessoa para esse primeiro coquetel. E depois, sim, o outro coquetel que antecede o jantar, né? É interessante também que se tenha. Tipos nesse... Então, eu acho que para um coquetel de boas-vindas, uns 3 a 4 tipos de patês, entre folhados, assados, alguma coisa. E depois aí de 6 a 10 no máximo de variedades. Eu acho que dá para fazer bastante. Para você servir um jantar depois. Você concorda, Aline? Concordo, eu acho que é bem interessante mesmo esse tipo de variedade com opções, né? De ser frio, ser assados e ser fritos. E eu acho que é bem isso, eu concordo. E quais tipos aí você acha que são ideais aí para colocar nesse segundo coquetel? No segundo coquetel? Eu acho que não pode realmente faltar coxinha, nem quibe, nem bolinha de queijo. Eu acho que é o trio tradicional, assim, que é o que as pessoas mais gostam, né? É legal ter acho que a gente tem... É legal ter algumas coisas diferentes, tipo, mas também tradicionais, tipo o bacalhau, croquete de bacalhau, croquete de carne é legal. Mas é interessante também ter opções de assados, que é bem interessante também. O de queijo com alecrim eu acho bem legal. E qual a diferença de salgadinhos, entradas quentes e entradas frias? Bom, salgadinho é essa parte de salgadinhos fritos e salgadinhos assados, né? Então essa é a primeira entrada, né? A parte dos canapés, que é a parte fria, normalmente se serve antes da cerimônia, mas nada impede de você também ter isso num coquetel de boas-vindas lá, depois dentro do salão também, né? Você pode dispor na mesa, em pratinhos, em porções, né? Uma primeira entradinha na mesa, com canapés, patezinhos e tudo mais, montadinhos, decoradinhos. Fazer essa primeira entrada na mesa também. E depois a parte de salgadinhos assados e fritos, né? Ou você pôr isso numa ilha, numa mesa, onde as pessoas vão pegar um canapé e vão se servir. Existem várias formas de se servir, né? Agora, a entrada fria, que a gente considera, já é a parte de salada, tipo uma maionese, alguma coisa mais elaborada que você vai servir antes do jantar,
né? Se você tiver isso num serviço franco-americano, você vai ter ali variedades de saladas que antecedem os pratos quentes. E aí a pessoa vai fazer a opção dela, se ela vai comer a salada e depois vai voltar para o prato quente, ou se ela vai acabar se servindo junto. Então isso vai de cada pessoa, né? Quando você monta a disposição. E essa parte de frias, essa entrada já é diferente do que é salgadinho, né? A entrada fria já é parte do menu mesmo do almoço ou do jantar, que aí depois são os pratos principais e tudo mais. E aí você falou um pouco então de como é servido como pode servir em volante ou uma ilha. Quais são esses tipos de serviço, né, para servir os salgadinhos? Então, os salgadinhos, existem o formato de servir a francesa, que é onde o garçom vai passando com a bandeja, e aí é aquela questão muito demorada muitas vezes, né? E aí a pessoa pega um salgadinho até o garçom passar de novo, e às vezes a pessoa não vai querer pegar 2, 3 segurar na mão, porque fica deselegante. Então, assim, essa questão é muito pessoal, assim, né? Muito do que o anfitrião quer servir. Tem que ser um serviço com muito mais garçons, né? E sempre tem aquela questão de o cara demorar para passar depois, né? Por mais que tenha muito garçom, sempre demora. Então, esse é o formato de servir a francesa, né? Isso funciona bem no coquetel de boas-vindas, porque ainda tem poucas pessoas, a ideia não é passar muito salgado, então até funcionaria. Mas na festa, quando já está rolando e o pessoal já está um tempo ali da cerimônia, já está realmente querendo comer, que está com fome e tal, eu acho que esse serviço ele não é muito funcional, né? As pessoas costumam reclamar muito desse serviço. A outra possibilidade é você montar, né, as porçõezinhas e levar à mesa, que eu acho que fica muito prático, né? Você tem a mesa, as pessoas vão se servindo, depois o garçom aí sim vinha francesa com um pegadorzinho e repondo os salgadinhos. Eu acho isso bem legal. Então você vai repondo a mesa que vai tendo menos, as pessoas vão pedir aquilo que querem e aí você vai repor. Isso é bacana também. Isso são formatos para você oferecer quando você depois vai servir um almoço ou um jantar, porque é um coquetel inicial só. Agora, dependendo do menu que você for ter, se você for escolher um menu que é só salgadinhos e depois vai uma salada e só uma massa, você tem que servir muito mais salgadinho. Então aí sim é interessante que você, além de ter os pratinhos na mesa, além do garçom passar servindo, que você tenha uma ilha, que seria um aparador, né, com uma estrutura aquecida, né, lá uma chapa aquecida, e que você também deixe os salgadinhos lá à disposição para o pessoal ir buscar, caso queira mais, porque só vai rolar salgadinho a noite inteira. Então, aí é diferente o formato. Aí você tem que ter um formato que fique à disposição. Porque, assim, a questão da alimentação, a questão da festa, da quantidade, é o que vai fazer a tua festa ser um sucesso. Né? Não adianta você ter N coisas e você deixar faltar o que é essencial, que é a comida na festa, a comida e a bebida. Então, para cada formato, você tem que ter a preocupação de que as pessoas realmente ficar satisfeitas, vão comer e vão sair falando bem e que realmente não vão ter que sair daí para comer em outro lugar. Né? Então, isso é importante você ter o olhar nesse sentido, entendeu? Para cada formato de cardápio é o formato que você vai usar para servir a festa, né? E não tem coisa mais agradável do que as pessoas ficarem pedindo coisa para comer, né? Isso não é inaceitável, na verdade, né? Não é uma coisa que funcione. E eu digo que esse momento dos salgados é a parte talvez mais crítica da festa ali, é a hora mais de pico de tensão dos convidados, porque tá liberando um pouquinho de comida, né? Porque quando você não libera nada, o pessoal não sente ali que tem alguma comida. Quando você começa já a liberar alguma comida, né? E principalmente depois da cerimônia, que às vezes tem seus atrasos e tudo mais, pouca gente se alimenta antes da festa, então é realmente uma hora que o pessoal está com bastante fome. E aí que se libera os salgadinhos. Eu acho bem interessante essa forma que a gente trabalha dos pratos prontos. E aí, muitas vezes a gente usa aquelas bandejas grandes que vão aí mais de 10 pratos e vem muito rápido, né? Você vai passando e vai colocando nas mesas já os pratos prontos com os salgados e isso é muito rápido, o pessoal ali mesmo se serve na mesa. Se você for deixar para colocar uma ilha, aí as pessoas têm que se levantar para ir até a ilha, depois voltar de novo se quiser mais salgadinhos.
eu acho que ficou um pouquinho desconfortável. Acho que essa maneira que a gente trabalha aí é um jeito interessante de você realmente levar até os convidados muito rápido. Reposição também é muito rápido, a gente vir com o próximo prato. A gente normalmente olha as mesas que tem mais pessoas e menos salgados nas mesas, a gente vai repondo ali conforme a necessidade de cada mesa. E isso acaba satisfazendo bem os convidados. Claro que também tem que ser um serviço rápido. E também não adianta você só servir o salgadinho, né? Se a gente está pensando em um evento que vai ter um almoço e jantar, a gente também tem que ser ágil nessa parte de também entrar logo com os noivos para fazer a entrada ou então liberar o almoço para o povo, que realmente é o que vai satisfazer eles. O salgadinho é muito gostoso, muito bom, mas normalmente não é uma coisa que satisfaz o convidado, né? Esse tempo de espera para o almoço, ele tem que ser bem considerado, tem que ser bem ajustado, porque ele realmente não pode demorar muito. As pessoas vêm na festa e querem comer, e querem se divertir, mas querem primeiro almoçar, jantar, para depois se divertir na festa, né? Normalmente as pessoas vêm com fome porque elas estão um tempo à disposição desse casamento. Elas saíram, foram se arrumar, chegaram e tudo mais. Então, é bem razoável hoje que até algumas fotos, depois a gente vai montar um podcast sobre isso, que até vou dar umas dicas sobre que possibilidades de fotos os noivos podem até fazer um pouco antes da cerimônia, para diminuir esse tempo de exposição de fotografia antes do almoço ou do jantar. Né? Eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante, aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas esse tempo é bem considerado, que você não demore muito para você liberar esse almoço ou jantar, porque é o que as pessoas estão esperando. E vamos falar a verdade também, né? Ninguém fica feliz com fome. Então. Ninguém fica feliz com fome, é verdade. E demora pra chegar, né? Normalmente os lugares de festa são distantes e você fica pelo menos umas 2 horas. Cabelo, maquiagem, né? E sem contar que a gente, quando vai numa festa, quer ir na festa pra comer. A gente ama o noivo, ama a noiva, ama a família, mas a gente quer ir na festa pra comer, a gente quer ver o que tem de diferente. Por isso que, assim, todo cuidado de você fazer um salgadinho gostoso é importante, porque, gente... É o que eu falo muito pros meus noivos lá. As pessoas amam você, adoram vocês, vão vir na festa, mas eles querem comer bem. Então a gente fica esperando, porque assim, uma comida de festa não é o que você come no dia a dia, né? Então você fica esperando pra comer. E aí se demora, você fala, nossa, tá demorando e tal. A gente fica esperando. A gente que lida com festa, que é acostumado com festa, quando vai numa festa, você fica na expectativa de ver o que tem pra comer, o que vai ter. E a gente, né? Imagina as pessoas que não estão no dia a dia, que vão assim em casamentos familiares, elas estão esperando. A gente vai, a gente quer comer bem, a gente quer coisa boa, a gente quer tudo bom e do melhor. Afinal, a gente foi convidado, né? Quando você é convidado, você já imagina que é para uma coisa legal. Ninguém convida ninguém para uma coisa ruim, né? Então a gente já conta com isso mesmo. E é elegante servir salgadinho no casamento? Eu acho que sim, não tem... nada contra, assim, né? Também nada contra as pessoas que acham isso brega. Também não tenho nada contra. É uma escolha, né? São escolhas, mas eu acho que servir salgadinho é legal. Você pode até mudar e variar um pouco mais, né? Entre frios, assados e tal, mas eu acho que é bacana, sim. O salgadinho é super gostoso. E, né, que não é todo dia que você come salgadinho, você vai comer salgadinho todo dia. Então no dia do casamento dá pra liberar, né? Pra comer um salgadinho, um bom salgadinho, acho que é bem legal, é bem aceito, né, pelos convidados, com tranquilidade. E esse modelo de festa de coquetel, apenas salgadinho, funciona? Olha, não sei se funciona, né, mas as pessoas fazem, né, às vezes por uma questão econômica, né, de um custo mais baixo, fazem. Mas eu acho que falta alguma coisa, né, eu acho que falta você fechar com uma massa, com uma carne ou com uma salada, né. Tem pessoas que não comem só salgadinho, né? Até por questão de saúde e tudo mais. Mas fazem, assim, dependendo do horário que você for fazer, né? Sei lá, horário à noite, muito tarde, não quer servir jantar, então dá pra você fazer só salgadinho. Mas tem que ter uma variedade boa, tem que ter muitas possibilidades para que as pessoas
acabem tendo opções de escolher se vai querer coisas assadas, fritas, algumas coisas mais saudáveis, até alguma coisa de repente com legumes. Então eu acho que tem que variar muito. Eu acho que não dá para você servir só coxinha, bolinha quibe e bolinha de queijo a noite inteira. Eu acho que isso não rola. Então tem que se preparar um menu tipo como se fosse um brunch, né? Que tenha frios, que tenha frutas, que tenha algum legume grelhado, que tenha algum quiche, alguma coisa diferente. Então eu acho que tem que ser fazer uma ilha, né? Com opções de tortas, de quiches, de frios, de pães, de frutas. E aí sim o salgadinho. Eu acho que só o salgadinho não. Isso não funciona. Você sabe se de fato isso... você falou que é por causa da economia, né? Isso é aquele barato que sai caro? Eu acho que é o barato que não vale a pena. Né? Principalmente se é um aniversário, uma festa que você faz todo ano mais informal... Tudo bem, acho que até vale o salgadinho, o cachorro-quente, o mini hambúrguer e tudo mais, diferente. Agora, o casamento é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida. Você não vai casar sempre, né? O mais comum é você casar e quando muito chegar aos 25 anos e fazer a festa. Então, você vai ter mais 25 anos para fazer uma festa de casamento, né? Você não vai casar agora, fazer uma festa com 5, com 10, né? Então, eu acho que o casamento, você tem que... se dispor para gastar um pouquinho mais, mas para fazer uma coisa melhor, né? Eu acho que não tem que ter essa pressa de fazer uma coisa rápida, econômica e só colocar salgadinho. Eu acho que não vale a pena. Embora muitas pessoas é o que podem fazer naquele momento, fazem. Mas se organizarem e esperarem um pouco mais, conseguem fazer algo melhor. E aí você falou também que talvez não seria bom, né? Fazer do só coquetel. Você tem relatos aí de noivos, convidados que falaram alguma coisa sobre um evento de coquetel e costuma-se fazer? Olha, tem assim, normalmente quando os clientes às vezes procuram, eles foram recentemente em algum casamento e eles vêm com essa queixa, né? Essa é uma grande queixa. Eu fui num casamento, só tinha salgadinho, não tinha um prato quente, não tinha uma massa, não tinha uma carne. Eu gostaria de servir um jantar para os meus convidados. Então, assim, quem nos procura, até porque essa é a nossa linha, né? De servir o coquetel e depois um bom jantar, com bastante variedade e tal. As pessoas já, quando você manda o orçamento pelo cardápio que você manda, elas já se interessam por aquilo que você está oferecendo, né? Isso já é básico. E, embora a gente até tenha algumas opções de coquetéis, mas são os que praticamente não se vende, né? Normalmente se vende o prato quente ou o churrasco, que seja. Mas é uma grande queixa, assim, de serviços onde só serve salgadinho, que serviu pouco, que não estava bom. Essa é a queixa que a gente recebe. Até por isso que o cliente acaba voltando e procurando um tipo de menu mais completo, que é o que a gente faz, na verdade. Mas eu acredito que ninguém fica feliz só de comer salgadinho em festa, não. Eu, por exemplo, não ficaria, até porque eu não posso ficar comendo muita fritura. Então, assim, se não tiver uma salada, uma carne e tal, já fica difícil. E com relação, então, às restrições alimentares... glúten, lactose e vegetarianos, como é que a gente trabalha? O que dá para fazer? Olha, quando você escolhe um buffet que tem um cardápio bem variado na escolha, né, na montagem desse menu, você não necessariamente tem que se preocupar muito com essa questão. Por exemplo, se você tem um cardápio que você tem entradas de patês, de canapés, você tem salgadinhos, né, variados, você tem um buffet onde você tem as saladas, pratos principais, assim, com bastante variedade, as pessoas acabam tendo opções ali nesse mesmo menu para se servirem, né? Então, essa é uma primeira questão. E os noivos também precisam passar essa informação para o buffet, para que o buffet possa fazer algumas coisas. Então, dá para fazer também algum salgadinho sem glúten, sem lactose, sem carne, né? Com essa parte mais de vegana. Então, dá para fazer também separado, ou o próprio chefe grelhar um franguinho, uma batata solteira, um arroz, né, sem temperinho, dá para se fazer também separado. Isso não é nenhum problema hoje, né? Existem muitas receitas, eu acho que na verdade, uma questão mais de boa vontade de você atender o teu cliente dentro da necessidade. Eu acho que isso, a empresa que você está contratando tem que ter essa disponibilidade e essa boa vontade para isso, né? É aquela grande questão de você nunca falar não para o seu cliente, né? O cliente está pedindo, você vai tentar atender da melhor forma. Então, esse é um primeiro passo.
O segundo passo é, às vezes, colocar nesse próprio buffet, nessa própria mesa onde as pessoas vão se servir, colocar um prato que tenha essas características, né, essas exigências aí dos noivos para com algum dos seus convidados, mas que fique à disposição para todas as pessoas que estão na festa. Porque aí não dá a impressão que a pessoa está sendo... o menu está separado, ela se sentia um pouco constrangida porque é uma coisa só para ela, ou até o outro convidado veio e fala, nossa, eu também queria, né? E não tem. Então, algum prato você pode incluir aí no teu menu e servir para todos os convidados, porque são pratos bem deliciosos, quando bem feitos, né? E substitui muito bem algum outro prato de carne ou qualquer coisa parecida. Então, dá para fazer com tranquilidade, sem nenhum problema. Isso é muito tranquilo hoje de se resolver, né? É só você procurar receita, enfim, é muito fácil de se resolver. Pelo menos, assim, eu acho fácil. No meu caso, assim, não tenho nenhuma questão, até porque eu gosto de cozinhar e até porque eu gosto de fazer os testes, de cozinhar na minha casa, ver se deu certo, se não deu, depois chamar o meu chefe, fazer um teste com ele, falar, olha, vamos fazer assim, o que você acha? E fazer um piloto mesmo desses pratos. Não vejo nenhuma questão. Eu gosto muito dessa coisa de fazer alguma coisa diferente. Eu acho que para mim é ótimo, não tenho nenhum problema. Não posso dizer se para todo mundo é assim, mas para mim, muito tranquilo. E com relação ao ousado, né? Talvez os jeitos de fazer salgados mais ousados, com os recheios diferentes, massas diferentes, a qual ponto isso, na sua opinião, é o ideal aí para fazer uma festa? Olha, eu acho que dá para fazer. Existem muitos ingredientes, né, brasileiros que não se consome, por exemplo, aqui em São Paulo, alguns ingredientes que são de fora, do Pará, por exemplo, o jambu, que é uma coisa que se usa muito no Pará e a gente aqui em São Paulo, até pelo nosso clima, a gente não consegue produzir, então a gente tem até dificuldade de trazer isso de lá, né? Então, para uma festa, para muitas pessoas, é um pouco mais complicado, mas dá para usar, né? Plantando dá. E é diferente, só que você tem que, na verdade, falar para as pessoas o que explicar. Então, às vezes, algumas coisas fica meio difícil de você fazer isso para todo convidado ali na festa, e de repente ele sentir um sabor diferente e não entender o que e de repente descartar, né? Achar que tá ruim ou qualquer coisa parecida. Por exemplo, a taioba também é um ingrediente que é muito característico de Minas, do Espírito Santo. Aqui em São Paulo produz bem, né? O clima é bem bom. Dá para fazer também, mas você tem que falar para as pessoas do que é. Então, eu acho que isso dá um pouquinho de trabalho, vamos dizer assim, para as pessoas conhecerem isso. Mas dá para fazer, não tem nenhuma dificuldade em você fazer isso, não. Agora, existem alguns públicos, né, que vêm nas festas que às vezes não tem conhecimento de algum ingrediente, né? E por até mais comum que seja, as pessoas não conhecem. Eu já cheguei a fazer uma festa e era um prato à la carte, a cliente fez questão de fazer à la carte, né, os pratos todos montados, entregados a cada um por mesa, e ela me pediu um risoto de fungo seco, né? E a gente fez o prato. O risoto, assim, para quem nunca comeu ou não conhece, olhando o aspecto dele, não é bonito, né? Além dele ser escuro, ele deixa aquele caldo escuro e ele tem uma textura diferente, né? Quando você come. E assim, foi um prato que praticamente 80% do prato voltou intacto. As pessoas olharam a aparência por ser escura e não comeram, e muitos perguntavam se era carne, né? Se era carne. As pessoas não conheciam. Então, é muito importante você servir na tua festa uma gastronomia que as pessoas que seja familiar àquelas pessoas, né? Você servir uma gastronomia, algum prato diferente que as pessoas não estão habituadas, por exemplo, não funciona, né? Não funciona porque as pessoas acabam devolvendo, elas nem provam, na verdade. Então, é importante também você tomar esse tipo de cuidado. Se ela tivesse me pedido, sei lá, um risoto de queijo com manjericão e tomate, por exemplo, teria tido super sucesso, né? Mas o fungo já as pessoas... E tava uma delícia, tava
saboroso, estava bonito, mas as pessoas Não tinham costume. não tinham né? costume de comer. É como você fazer um arroz com açafrão e amêndoas. É um arroz delicioso. Em muitas festas você coloca no buffet, as pessoas não se servem porque não sabem o que é aquele amarelo, acha que tem gosto, sei lá, de cominho, que não gosta, enfim. Eles olham e já não comem. E é um prato super bonito. Então, alguns cuidados nesse sentido tem que ter também. Né? Às vezes o simples, ele agrada mais do que o sofisticado. Você pode ter o sofisticado junto com o simples, mas não só o sofisticado, não só o diferente. Você tem que ter os dois. E nessa questão de realizar os salgadinhos, né, de fazer os salgadinhos, no buffet a gente faz ou a gente compra de fornecedor, e qual a diferença isso dá no resultado final? A gente faz, né? Eu tenho preservado aí durante esses 20 anos de profissão o mesmo formato, a mesma receita e os mesmos... alguns funcionários são de muitos anos e têm passado essas receitas para frente para os novos que quando são contratados e chegam, né? De fazer manualmente, né? De fazer a coxinha, a bolinha, tudo feito à mão mesmo, feito à mão. Nada contra os terceirizados, as pessoas que entregam, acho que, né, são empresas, né, também que estão se desenvolvendo, se formando no mercado que cresce muito, né, para você também manter um funcionário enrolando coxinha aí a semana inteira, ele tem um custo razoável, então às vezes as pessoas também procuram custo, né, mas normalmente esses salgadinhos que vêm de fora, eles são feitos à máquina porque a produção é muito maior. E a gente sabe que na máquina você não tem muita variação, você não tem muita opção de fazer um salgadinho com uma massa mais macia, porque vai acabar enroscando no bico da máquina. Então, acaba sendo um salgadinho com muito mais farinha, né? Então, ele é um pouquinho mais pesadinho. E não tem a mesma qualidade que o salgadinho artesanal, de forma nenhuma. Mas nada contra quem faz isso, não. Só que é uma outra qualidade. E quando você terceiriza, você também não tem o controle do que é usado, do tipo de farinha, do tipo de manteiga, do tipo de leite, né? Você não tem esse controle, que quando você mesmo fabrica, você tem essa possibilidade de ter esse controle lá, desde a despensa até a mesa do convidado. Então, você corre todo o processo da fabricação do teu salgadinho, você sabe o resultado final que ele tem. Então, isso é uma coisa que dá mais segurança, né, no que você vai entregar para o teu cliente. Então, isso é muito válido. Mas a outra questão de você terceirizar, às vezes se uma festa passou, muitas pessoas, e aquele salgadinho que veio não foi suficiente, você também não tem para onde correr, né? Então, quando você fabrica, você guarda, você tem um pouco mais, você tem o teu estoque, né? Então, você tem lá o teu estoque e você acaba não tendo ocorrendo nesse tipo de problema. Se acabou numa festa, faz de noite, faz de madrugada, faz para a festa do dia seguinte. Então, você tem essa questão também que você nunca deixa faltar. Eu acho que é bem por aí, né? Acho que você tem que dar segurança do teu trabalho. A qualidade qualquer coisinha ali que tá melhor, ou que você já pensou que pode ficar melhor, você já fala pro cozinheiro, vamos fazer assim, ele já faz de uma maneira diferente, já muda. Se for um terceirizado, isso demora muito mais e às vezes nem é atendido o pedido, né, dependendo qual que for a questão. E aí também os tipos, né, os sabores que você pode fazer diferente, um queijo diferente, é uma coisa, é um pouquinho mais molhado a coxinha, e talvez uns molhos, alguma coisa assim. Isso, o terceirizado, querendo ou não, ele pode ser que seja um pouquinho mais complicado, né? A qualidade, até porque ele vai querer aumentar a margem dele, e os ingredientes pode ser que vão abaixando, e dependendo se acontece crise ou alguma coisa que acontece que ele não pode aumentar o valor do preço dele, ele vai tirando de alguma forma ali. É a lei da sobrevivência, né? Ele tem que sobreviver, ele vai usar de alguns artifícios para isso. Eu acho que cada um na sua profissão, né? Nada contra o que cada um faz. Eu acho que na questão do casamento, das festas de casamento, essa parte de achar que o casamento é uma indústria de festa, acaba caindo um pouco a questão da qualidade da gastronomia, né? Então, essa é a grande questão, né? Quando se pensa em casamento como uma indústria de milhões, você pensa em fazer festa e a qualidade, você não está muito preocupado com essa qualidade. Então, isso às vezes são alguns princípios de algumas empresas novas do mercado, né?
Eu venho de uma época, né, não muito longe, são 20 anos, mas eu venho de uma época que a gente fazia em casa, comecei a fazer em casa os salgadinhos, os bolos, então a gente preserva essa questão de gastronomia mesmo familiar, de sabor de casa, então é diferente. Então a gente preza uma festa de casamento em todos os sentidos, né, de você ter um salgadinho artesanal, de você ter uma flor natural, né, de você ter um serviço com garçom servindo a mesa, bonitinho. Em contrapartida, existe no mercado hoje salgadinhos de máquina, flores artificiais, buffets onde tudo é à disposição, onde não tem garçom para servir. Você vai pegar o salgadinho a hora que você quer, você pega o jantar a hora que você quer, você pega o bolo, doce. Então assim, é tudo à disposição, mas sem um critério, sem uma ordem de serviço. Nada contra quem opta por esse tipo de serviço, mas não é uma coisa que foi feita especialmente para a sua festa, né? É uma coisa que você faz para todo mundo, né? Faz para um, para outro, você vai ter as fotos igual a sua, igual milhões de pessoas vão ter, que nunca vai mudar aquelas flores, aquela coisa que é artificial, ela é permanente. Então, nada contra, mas assim, é um outro formato de mercado, né? O mais tradicional, o mais mão na massa é diferente. Você sabe que a tua festa vai ser única com aquele estilo, com aquele formato. E eu acho que a maioria dos noivos ainda procuram esse tipo de diferencial, né? De ter uma festa diferente, de estar fazendo diferente para os seus convidados, para ficar numa memória aí de muitos anos, as pessoas vão lembrar dessa festa. Então eu acho que isso que vale quando você opta pelas escolhas, né, que você faz do casamento. Então acho que é isso aí. Quais os benefícios para os noivos se eles focarem numa qualidade de salgados melhores para a festa deles? Com certeza é um sucesso, né, para a festa. As pessoas veem o diferencial, né, daquele salgado, daquela comida, daquela gastronomia. Com certeza as pessoas vão elogiar, vão falar, olha, o salgadinho estava uma delícia, a comida estava boa. Eles vão falar muito bem. Eu acho que você servir uma coisa de qualidade em qualquer produto que você compre, eu acho que você priorizar a qualidade é assertivo, né? E assim, não é a questão, mas tipo, pra mim tá bom. Tá bom, mas em relação a quê, né? O que poderia ser melhor? E qual que é a diferença desse ser melhor? Né? De eu fazer melhor, é muito, é pouco, né? Eu consigo chegar lá? Eu acho que se conformar com o pouco, né? Quando você opta por uma coisa mais de qualidade inferior, é você achar que você só pode o inferior, que na verdade você não pode, você pode conseguir o melhor, né? Eu acho que é por aí que você tem que correr atrás. E precisa gastar muito para ter uma qualidade superior de salgado? Não precisa gastar muito, assim, se você fosse gastar o dobro, né, para você ter uma coisa melhor, acredito que seria um valor razoável, mas normalmente você não vai gastar tanto mais, sei lá, você vai gastar 10, 20% a mais para você ter uma coisa melhor. Então, em porcentagem, a diferença é pequena. Vai ter uma diferença, mas não é a diferença que faria você fazer 2 festas por aquele valor que você está pagando a mais. Não é isso, né? Salgadinho se come de garfo e faca? Não. Não, salgadinho não come de garfo e faca. Na verdade, o bom salgadinho e o tamanho ideal do salgadinho é que você dê uma mordida, no máximo 2. Agora, salgadinho se come de guardanapo? Não necessariamente, né? Você pode ter um guardanapo numa mão e o garçom passar e você pegar o salgadinho com a tua própria mão e comer o salgadinho e limpar no guardanapo. Isso é comum, né? O salgadinho você pode pegar com a mão e você dá uma mordida, no máximo 2, porque às vezes o guardanapo é maior que o salgadinho, ele até te incomoda, né? Então é muito normal que você pegue o salgadinho de mão, não é anti-higiênico, não é deselegante, nada disso, é normal. Um canapé, como que você vai pegar um canapé com um guardanapo? Você tem que pegar o canapé de mão e colocar na boca, numa mordida, no máximo 2. Depois limpar a mão. Depois limpar a mão, isso é dica de etiqueta, dica de etiqueta para uma festa. Vai no banheiro lavar a mão primeiro, né? Lógico, você tem que estar com a mão limpa, né? Ou limpar o dedinho no guardanapo ali e pegar o salgadinho, isso é bem natural, isso é bem normal. Agora, não precisa de garfo e faca não, para cortar salgadinho, nada disso. O salgadinho é comido de mão mesmo, sem guardanapo, o canapé também, esse procedimento é normal, né? Você não vai pegar, você vai comer 10 salgadinhos, você vai usar 10 guardanapos, não tem necessidade. O meio ambiente agradece, né? Quando você faz as coisas com alguns cuidados. Então,
não precisa não, muito tranquilo isso, tá bom? Beleza. Esse foi o 10º episódio do podcast Noivos Despreocupados. Siga-nos no Instagram, Buffet_Calegari, no Facebook Buffet Calegari, no YouTube Buffet Calegari também. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari, estou aqui para dar dicas para vocês de como realizar uma festa com todos os detalhes perfeitos, né? Com bastante cuidados aí nas escolhas. Vou estar sempre aqui dando dicas para vocês. E aí nos canais, como o Guilherme falou, podem mandar perguntas, isso vai fazer a gente desenvolver temas para tirar dúvidas de vocês. Um abraço. Eu sou a Aline Calegari. Não esqueçam de ouvir a gente no YouTube e no Spotify. Sai toda segunda e quarta. E é isso aí. Estamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.